Olá, professor. Bom dia. Tudo bem? Espero que seja tudo bem. Bom, hoje vim gravar aí nossa apresentação, tá bom? De respaldo em relação à falta. O nosso trabalho fala sobre o projeto de implantação de pastagens, sobre o mesoconteúdo, forragicultura e pastagens. Esse grupo é composto por mim, Alexandre Kenji, pelo Carlos, pelo Giovanni, pelo João Ribeiro, pelo João Vinícius, pela Carol, pela Larissa, pelo Luiz, pelo Oscar, pelo Pedro e pela Vitória Massari. Bom, para que a gente consiga ter uma boa implantação desse projeto, a gente fez um cronograma. E esse cronograma consiste no planejamento, que vai de junho até fevereiro. Em junho, a gente vai ter a coleta, né, a amostragem de solo, levando para análise de solo para a gente ver o que essas áreas que a gente está estudando precisam, o que ela está em déficit, o que está em excesso, o que ela precisa repor. Posteriormente, em julho, a gente vai fazer a questão da correção do solo, atuando na questão da acidez do solo. Em outubro, a gente entra com a parte de semeadura, tá? Da cultivar em questão. Já em novembro, a gente vai ter o manejo da cultura, quais são os cuidados que a gente vai tomar, o que a gente precisa melhorar para ela consiga desenvolver. Dezembro, finalzinho do ano, a gente vai entrar com a avaliação e manutenção também, para ver o que ela está em déficit, o que ela pode melhorar ali, quais são as dificuldades que ela está encontrando para conseguir se desenvolver. E, por fim, em fevereiro, a gente vai ter o início do pastejo. Bom, para que a gente consiga entender toda essa importância, por que desse projeto, nada melhor a gente falar da questão econômica. Como que essa produção se encontra hoje no Brasil? Bom, ela é elencada em três modos. O primeiro deles, pelo rebanho. No Brasil, a gente é considerado o segundo maior rebanho do mundo, representado pela quantidade de 200 milhões de cabeças de gado. Segundo ponto, nós somos o terceiro maior produtor de leite do mundo, atuando com cerca de 34 bilhões de litros por ano. E por fim, a produção de carne. A nossa produção de carne em específico, ela é mais voltada para o mercado interno do que o mercado externo. 80% do que a gente produz aqui no Brasil vai para o nosso mercado mesmo, tá? Para os nossos consumidores aqui no Brasil. Já os 20%, os restantes, já vão para o mercado externo, para a questão de importação, principalmente para os países asiáticos, europeus. A cultura escolhida foi a Brachiaria decubens, que é uma cultura muito boa, por conta do seu desenvolvimento, pela sua tolerância de chuvas também. Ela é muito adaptável à nossa região, ela é muito conhecida aqui na região de Buri, aqui de Campina Monte Alegre. Então, ela já é bem conhecida, tem uma boa adaptação e um bom desenvolvimento, e também um bom mercado econômico. A área de implantação foi escolhida na Universidade Federal de São Carlos, aqui em Buri, na Fazenda Lagoa do Sino. A gente escolheu duas áreas. Uma área A, que a gente pode denominar de área A, ela tem 10 hectares. Por outro lado, a área B, que a gente escolheu também, ela tem 0,85 hectares. Ela é uma área com características de ausência de irrigação, ela tem sinais de degradação e também de compactação do solo, ou seja, é um solo que precisa ser trabalhado para a gente consiga desenvolver e produzir. E tem a característica também de ser um solo do tipo nitossolo vermelho. Na área A, a gente escolheu a questão da calagem, que ela é muito importante. No caso, a gente fez os cálculos de calagem, onde a gente utilizou o calcário calcítico, né, que é bem conhecido aí pelos produtores, com cerca de 2 toneladas por hectare, mais ou menos. Já na questão da adubação, a gente fez a aplicação do P2O5, que é muito importante aí, questão do fósforo, em cerca de 60 a 70 quilos por hectare também. Para que a gente consiga ter toda essa concretização, a gente precisa dos implementos agrícolas. Nós utilizamos um trator MF 290, os arados, as grades, o distribuidor de calcário, também utilizamos a pá carregadeira. Já na parte de adubação, a gente também usa o trator e o distribuidor. Bom, basicamente ele vai funcionar da seguinte forma. O trator ele vai puxar, né, o distribuidor de calcário. A gente tem a pá carregadeira também, que vai auxiliar e vai ser utilizado também para pôr calcário já no distribuidor. E o arado e a grade que vão fazer a incorporação do calcário no solo. Já na área A, a gente fez o seguinte estudo, que na correção e preparo do solo, a gente fez um estudo de custos, né? Quanto que o produtor
vai precisar colocar ali para conseguir investir, né? Quanto que eu vou precisar investir para conseguir ter meu retorno, né? Diante dos estudos que a gente vai fazer agora. Bom, de insumos. Na compra de insumos, a gente vai ter um custo de R$ 3.800 de calcário e frete. Lembrando que o frete acaba sendo mais caro, né, que o calcário em si. Já os custos de operação, ele vai ter um custo de R$ 2.000 e R$ 85 de depreciação do maquinário, né? Ele vai usando, vai desgastando pneu, vai óleo e tudo que ele vai precisar para o maquinário conseguir ser utilizado. O aluguel também do maquinário, às vezes o maquinário não é dele, vai precisar pegar de outra pessoa, ou de uma prefeitura, ou uma cooperativa, então vai ter um custo também, tá? E o combustível também, questão do diesel que ele vai utilizar, a gente sabe que é um mercado aí que está com bastante oscilação, então a gente fez um preço bem aproximado ali para o produtor ter uma base real do que ele vai utilizar. E, por fim, né, o custo total de calagem vai sair ali em média mais ou menos quase R$ 6.000, né, em torno de R$ 5.885. Ainda na área A gente vai ter a compra de insumos, né, do P2O5 e o frete também, né, que a gente tem que sempre relevar, uma coisa que às vezes a pessoa acaba esquecendo, né, pensa só no produto, mas esquece, putz, o produto precisa chegar aqui na minha propriedade. Então, o P2O5 mais o frete, a gente vai ter um custo de R$ 1.150. O custo de operação, para a gente conseguir incorporar aquilo na propriedade, vai ser de R$ 1.801,36. Lembrando sempre que a gente está contando com a depreciação do maquinário, o aluguel do maquinário e também o combustível que vai ser utilizado, né, na operação. E o custo de todos esses aparatos, a gente vai ter um custo total de adubação de R$ 2.951,36. Bom, já na área B, que é a outra área de estudo que a gente está utilizando, que é um pouquinho menor, que a gente viu ali anteriormente, a calagem em si não vai ter necessidade. Lembrando sempre que todos os estudos que a gente está fazendo são todos a partir da amostragem de solo, que foi para análise de solo, e a partir daí a gente fez os cálculos, e a partir desses cálculos a gente tirou um diagnóstico, o que precisa, o que tem excesso e o que a gente precisa incorporar, tá? Bom, a calagem em si não vai ter necessidade. A questão da adubação, a gente consegue visualizar muito bem que o K, o potássio, o fósforo já está em excesso, né? Então, a princípio, não há necessidade, mas caso venha recorrer também, né? Por isso que a gente colocou entre parênteses ali, que a princípio, o produtor pode utilizar, né? Dependendo do decorrer da operação dele. Os dados agrometeorológicos da região de Buri ali, a gente tem uma chuva média mensal ali em janeiro e dezembro, a gente vê que os níveis de chuva chegam até 300 milímetros ali, é um regime bem alto, né? E a gente tem um decréscimo ali mais ou menos de maio até agosto. Então é uma questão que o produtor tem que se adaptar e se planejar muito bem, né? Para que consiga aplicar o calcário, a adubação, para que consiga incorporar na sua produção e que tenha uma produtividade muito boa, né? Se ele conseguir seguir a questão dos custos de produção, a questão de manejo e também conseguir se preparar para os processos dafoclimáticos. Bom, para o manejo da implantação, ele precisa levar alguns pontos de consideração. Eu linkei aqui os principais deles. A gente tem a tomada de decisão, né? Nossa, agora é a hora de aplicar? Calma aí, eu vou ver a amostragem. Ah, eu aplico isso agora? Ah, eu preciso aplicar isso? Ah, não, está em excesso. Então, ele tem que ter essa tomada de decisão, esse estudo, né? Ele tem que se basear em alguma coisa para que consiga tomar a sua decisão, né? Uma ação efetiva. A organização também é muito importante, a questão dos funcionários que estão ali dentro da produção também, o que cada um vai fazer. Ah, eu vou ter um administrativo aqui cuidando disso, ah, vou ter um fazendeiro aqui, um gerente cuidando só na parte de manejo, ah, vou ter 3 funcionários cuidando da parte de produção. Então, é uma coisa que é extremamente importante, essa questão da logística. A adequação do solo também, que é muito importante que ele consiga visualizar, e o solo é primordial para tudo. A verificação da qualidade também dos maquinários, dos insumos que são vindos, são certificados, assim como as sementes e as mudas também são certificadas, essas mudas. Ah, de onde está vindo essa braquiária? É de um lugar de mudas que é certificado, é muito bom. A adubação também. A adubação tem que ser feita de modo adequado também, de acordo com a análise de solo, e também uma avaliação adequada para que ele consiga dar desenvolvimento à produção. Bom, a gente fez um estudo também da estimativa da produtividade. Bom, foi estimado que a quantidade de matéria seca da área de implantação através do método de secagem de micro-ondas, né? A gente fez a coleta
de uma certa quantidade ali, fez a dessecagem ali para a gente conseguir ver isso tudo. E a partir disso, a gente conseguiu chegar à seguinte conclusão, que 62% de matéria seca, no 100% já 62% é de matéria seca, né? Na questão da umidade chega a 38%. E é um ponto que é muito legal a gente relevar que, segundo o Crispin Branco, 2002, a produtividade da braquiária decubens independe da idade, né? Ou seja, a tomada de decisão tem que ser por bom senso, porque já existe a restauração de pastagem. Bom, e outro ponto de grande atenção é o manejo de pragas. E para que a gente consiga entender melhor como que funciona isso, a gente pode se basear em um triângulo. E esse triângulo a gente pode denominar de triângulo das doenças. Ele é dividido em 3 fatores. O primeiro deles é a doença em si, o patógeno. O segundo é o ambiente. E o terceiro é o hospedeiro. Ou seja, e no centro disso tudo vai ter a doença, a fitopatologia. E para que a gente consiga entender melhor, seria basicamente a interação desses três que causam a doença. Então, nesse caso, a gente tem a braquiária, a gente tem o ambiente e tem a cigarrinha, que é dos grandes aí que causam profundas perdas, né, na produção. A cigarrinha é a principal praga, ela tem a grande função aí de ser um bicho sugador, né, sugação de seiva. Ela acaba injetando substâncias que acabam inibindo a síntese da clorofila, ou seja, da sua produção. Basicamente, a cigarrinha pode diminuir até cerca de 90% da produtividade, né? Então, os danos acontecem com as cigarrinhas geralmente adultas, que sugam a seiva, elevando a produção de uma espuma branca. E essa espuma branca, ela acaba impedindo a entrada de luz e comprometendo todo o desenvolvimento da cultura, né? O controle dela é basicamente por produtos químicos, né? Os agrotóxicos, e também pelo controle de biológicos, né? Com o fungo Mirtazino anicifolia. Já na ocupação da área, a gente fez um cálculo levando em conta, em base, uma unidade animal por hectare, né? Mais ou menos aí em torno de 450 quilos. O local também ele vai ser destinado para a produção de recria dos animais, né? Animais aí com média de mais ou menos 200 quilos também. E também uma lotação de aproximadamente 22 animais na área que a gente está estudando em 10 hectares. Bom, e por fim, como conclusão desse trabalho, a gente tirou alguns pontos. Vamos citar alguns deles. A gente conseguiu elencar que não há necessidade, né, de uma nova implantação de passagens, mas sim uma recuperação daquela área, tá? Já que o peso do animal, ele consegue ganhar seu peso, consegue aumentar de acordo com aquela passagem, consegue se alimentar e produzir uma quantidade de massa muito boa também. E também existe uma adaptação muito boa da espécie naquela região. Ou seja, embora tenha todos esses problemas climáticos, todos a questão de chuva, calor, ela consegue ainda se desenvolver. Então, é uma coisa muito positiva e que a gente colocou como um ponto muito bacana desse trabalho. Outro ponto também que é muito importante é a aplicação do calcário, né, de 20 toneladas na área total de 10 hectares e também uma quantidade de animais em torno de 22 animais, com média de 200 quilos cada um. Esse foi nosso trabalho. Muito obrigado, professor, pela oportunidade de estar apresentando novamente. Agradeço.